Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, você conhece a história do livro que teve no inferno e através de um exorcismo esse livro voltou ao mesmo lugar da onde ele tinha sido roubado pelo demônio? Bom, então se você está curioso com essa história, fique comigo, que eu vou te contar aqui em detalhes como aconteceu essa história. Bom, para que a gente possa entender a história desse livro que teve no inferno e voltou, nós precisamos conhecer a história de uma santa da igreja chamada Santa Gema Galgani. Sim, uma santa de sétima morada que morreu aos 25 anos de idade. Uma santa que ela tinha toda quinta-feira, ela sofria quando chegava na parte da noite da quinta-feira, que é o momento que Jesus vai para o Horto das Oliveiras. Santa Gema Galgani, ela sofria a paixão de Cristo na sua carne, no seu corpo. De maneira que, por várias vezes, se pensavam que Santa Gema ela iria morrer. Nós estamos falando de uma santa grandiosa que tinha êxtases místicos, arrombos místicos, que tinha uma intimidade com o seu anjo da guarda como ninguém. Uma santa que vale muito a pena a gente conhecer. Essa é a história de Santa Gema Galgani, né? E esse livro que teve no inferno e voltou, é exatamente a sua autobiografia. Autobiografia que ela mesma, Santa Gema Galgani, ela não queria escrever, mas por obediência ao seu confessor, que pediu que escrevesse a história da sua vida, ela então está aí no curso de escrever essa história. Somente que o padre Cornélio, por volta do ano de 1900, ele vai a Lucca, que era a cidade onde vivia Santa Gema Galgani. Ele é designado pela igreja para poder examinar. E aqui é tal bonito da igreja, né? Quando começa a aparecer fenômenos místicos, arrombos místicos, e que uma pessoa ela tem fama de santidade, então a igreja ela manda seus enviados para poder examinar e tentar de alguma maneira provar que aquilo ali é algo natural, né? Então a igreja é muito prudente. A igreja fez isso com o Padre Pio e com tantos outros padres. Ela manda alguém lá para poder investigar e ver se não é algo meramente normal, natural. Então, o Padre Cornélio ele vai exatamente para poder examinar a gema. Ele mesmo conta na biografia de Santa Gema Galgani que ele não era muito habituado a essa coisa de diário espiritual, ele não gostava disso. E ele pede para que Santa Gema, então, ela pare de escrever. Mas ele convencido depois, e a gente acredita aqui por luzes do Espírito Santo, ele convencido depois de que tinha sido muito duro com ela, ele pede que ela continue a escrever a história da sua vida. E é interessante que Santa Gema, o tempo todo, né, o padre confessor dela e aqueles que conheceram a vida dela de perto, diz que Santa Gema nem pecado venial ela tinha. Nem pecado venial. Ela se acusava o tempo todo de ser uma pessoa muito ruim, de ser uma pessoa muito pecadora. Agora você imagina, né? Então o padre convenceu a ela e disse para ela, o padre Cornélio, não, eu quero que você escreva toda a história da sua vida, mas eu quero que você me conte os seus pecados. Então Santa Gema, né, naquela intuito de obedecer, porque ela era de uma obediência assim, sem igual, né? Uma obediência sobrenatural mesmo. Então ela escreve. E nisso, claro, por escrever contando as suas misérias, né, que a miséria dela era nada, os padres vão dizer isso, ela acaba contando toda a sua história, né? E o demônio sabendo que Santa Gema, esse livro de Santa Gema faria bem e converteria muitas almas. Então, após o livro ser concluído por Santa Gema por obediência, primeiro ao seu padre confessor, depois ao padre Cornélio, que a convenceu, né, mesmo à distância a convence de continuar escrevendo. Concluído o livro é entregue a Dona Cecília, e Dona Cecília ela guardava então esse livro num quarto, dentro de uma gaveta, né? Acontece que Santa Gema, certo dia, ela vê o demônio, né, saindo daquele quarto, daquele lugar onde se encontrava a tal gaveta que estava o tal livro guardado. O livro foi entregue a Dona Cecília, guardado para que fosse entregue ao Padre Cornélio, né? Foi a pedido dele. Então o demônio, ela vê o demônio, mas como o demônio, e aqui aspas para poder explicar,
era muito comum ela ser atacada e flagelada pelo demônio, assim como São João Maria Vianney, assim como Padre Pio e tantos outros santos que foram extremamente atacados pelo demônio. Santa Gema concluiu que aquilo ali seria mais uma das investidas de Satanás na vida dela e não deu muita importância àquilo, né? Até que um dia o demônio novamente aparece para Santa Gema Galgani e nessa aparição o demônio grita para ela e diz: guerra, guerra, guerra está em minha posse. Então Santa Gema vai lá aonde o livro, né, a sua biografia estava guardada e fica constatado por Dona Cecília, né, por todos aqueles que viram, que o livro tinha sumido. Né? O livro tinha sumido. Então, o que Santa Gema faz? Ela relata ao seu padre confessor, né, e o padre confessor relata ao padre Cornélio, e o padre Cornélio, estando então a 600 quilômetros de distância, sem saber o que fazer, isso está no relato, né, do livro da vida de Santa Gema Galgani, escrito pelo padre Germano de Santo Stanislau, né, ele escreve, se você quiser, inclusive, conferir isso depois no livro, né, está na página 170 do livro de Santa Gema Galgani, editado pela editora Eclésia. Ele relata lá que, sem saber o que fazer, né, olha o que o padre Cornélio vai dizer aqui. Que fazer? Ele está dizendo. Depois de pensar muito, achando-se então na Ilha da Pedra Grande, essa Ilha da Pedra Grande é onde estava lá o túmulo de São Gabriel da Virgem Dolorosa. Então o padre Cornélio, diante do túmulo de São Gabriel da Virgem Dolorosa, ele então, perto do túmulo do venerável, que seria santo, ele teve então a ideia e a lembrança de exorcizar. Uma prática comum na igreja, diz ele, né, exorcizar o demônio para obrigá-lo a restituir-me o escrito, caso tivesse realmente tirado. Então o padre, ele tem essa inspiração de fazer então o exorcismo para poder obrigar que o demônio devolvesse o livro que ele tinha então tirado lá da gaveta. Então ele tomou a estola, o ritual, a água benta, né, e da própria sepultura lá de São Gabriel da Virgem Dolorosa, né, com as orações próprias, bem que numa distância de 600 quilômetros, ele vai contar que Deus interveio com a sua força e na mesma hora, olha que interessante, na mesma hora, o livro apareceu, aquele escrito apareceu no lugar da onde o demônio tinha roubado, lá em Lucas. Agora é interessante que ele relata aqui no livro que o livro ele voltou, mas ele voltou todo queimado. Né? Queimado, todo chamuscado, diz o texto aqui do livro, todo chamuscado, mas de uma maneira que se conseguia ler os escritos. Então esse livro ele teve no inferno e por um exorcismo esse livro foi devolvido, sabendo que aquilo que Santa Gema tinha escrito faria um bem enorme às almas. O demônio então declara guerra a ela e rouba esse livro da sua biografia, da sua vida. E por exorcismo ele é obrigado a devolver o livro. Então essa aí, meus irmãos, é a história de um livro que teve no inferno e por ocasião daquele exorcismo, o demônio é obrigado a devolver o livro. Esse livro volta com as páginas toda queimada, mas de maneira que dá para se ler. Inclusive esse livro foi colocado, numa espécie de relicário, está guardado, está lá o livro todo chamuscado, as páginas, daquele escrito toda chamuscada, e esse livro voltou. Aqui está a história, mas vale muito a pena conhecer na íntegra a história dessa grande santa da igreja, pouco conhecida, eu ouso dizer, mas de uma grandeza, de uma nobreza e de uma intimidade com o nosso Senhor como ninguém. Santa Gema Galgani, rogai por nós.